Hoje estou aqui com meu sócio, amigo e também futurista, Carlos Eduardo, para a gente conversar sobre o futuro da IA, sobre negócios e sobre como que esse cara doido aqui veio parar aqui, né, criando tanta coisa incrível. Seja bem-vindo, Carlos. Ou melhor, Valeu, os Alan. íntimos como eu aqui, ó, Cadu. Seja bem-vindo, Cadu. Cadu, verdade. Valeu, Alan. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Show de bola. Galera, qual que é a ideia aqui, né? Que você que está aqui nos escutando consiga entender para onde é que as coisas estão indo. As coisas estão cada vez acelerando mais. A gente tem muitas inovações chegando literalmente todos os dias. E olha que assim, eu até brinquei com o Cadu aqui, porque ele usa muito literalmente, né? Eu falei, cara, não, Cadu, tu não literalmente Marca. pulou de um avião sem paraquedas, tá criando. Não, literalmente não. Isso é figuramente, mas tipo, literalmente, agora sério, existem todos os dias novas novidades que muitas vezes são novidades que podem ser totalmente disruptivas pro mercado, para os nossos negócios. E o Cadu, como é um cara futurista, para vocês terem ideia, que ano foi, Cadu? Tu criou lá, me conta um pouquinho, pode ser, a Claro. gente pode voltar para a tua história depois, mas só para a galera entender, foi em 2004 que tu criou a primeira Zoom, digamos, uma conferência lá para a galera poder ter aulas ao vivo. Foi Isso, 2004? perfeito. Isso, 2004, 20 anos atrás, cara. Cara, 20 Vi... anos atrás. Exatamente, 20 anos atrás a gente criou uma das primeiras plataformas de videoconferência no Brasil, cara. Em uma Olha época em que só. não tinha internet praticamente, né? Então era Sim, realmente uma luta. cara, 2004, eu tinha 14 anos. Sei lá o que eu tava É, fazendo. Acho que eu tava jogando Tibia no meu 486 lá, no meu computadorzinho. Ruim pra caramba. E assim, mas de onde é que tu acha que surgiu esse teu ímpeto por tecnologia, inovação? Tu foi até sócio, né, do Fábio Akita lá no passado, ele até te ensinou também alguma coisa. Como é que foi essa tua história com o Fábio Akita? Na verdade, assim, essa história minha pela tecnologia, essa minha paixão pelo áudio, pelo vídeo, começa praticamente quando eu tinha 9 anos de idade, né? Quando eu ganhei meu primeiro kit de eletrônica do meu tio e, cara, o meu primeiro kit de eletrônica ensinava a desenvolver um sintetizador praticamente analógico. Que Cara, e massa. quando eu soldei aquelas pequenas peças, aquele transistor ali, cara, eu falei, e eu vi gerando alguns sons e algumas frequências, falei, cara, isso é simplesmente maravilhoso. E a partir dali eu comecei a estudar, cara. Eu sou de uma época em que a gente estudava pelos correios, para você ter ideia. Literalmente, Comprava a gente, revista? revistinha, cara, a revista Eu já chegava comprei pelo revista. Instituto Universal Brasileiro. Sim. As revistas chegavam pelo correio, aí ensinava, tinha toda a esquemática, né, onde a gente aprendia ali um passo a passo, como conectar os componentes, como ligar, tudo isso. E, cara, eu sempre estive envolvido aí com circuitos eletrônicos e tecnologia, né, desde Legal. meus 9 anos de idade. Mas Eu essa sou ideia fã, quando eu eu sou cheguei, formado em eletrônica também. Eu sei que como é que é. legal, Não sabia, que né? Não legal, cara. sabia. Não, não sabia, não sabia. Eu tenho algumas passagens também por exemplo, pelo Senai. Eletrônica básica, eletrônica É, digital, eu fiz no Senai. eletricista predial, eletricista industrial, sabe? Sério, faz Que todos era, isso, né? Não, eu só fiquei aham, eu fiz o curso completo, mas não era técnico, era 2 anos, acho, mas não era técnico. Profissionalizante no Senai, de eletrônica. E eu fui trabalhar depois com instrumentos musicais, consertando isso aí que tu tá fazendo. Olha só como a nossa história é parecida. Em 2008 eu comecei a trabalhar com instrumentos musicais, consertando instrumentos musicais, eletrônica. Então, assim, eu consertava caixa valvulada. Tipo, eu consertei caixa valvulada, por exemplo, do Armandinho, que ele não. As pessoas que chegaram lá, ele chegou lá pedindo, né, para as pessoas, para os técnicos, para eles escutarem que tinha um barulho esquisito. E olha daí só. ninguém conseguiu. E foi no dia que eu fui contratado, inclusive, porque eu cheguei lá, né, com o meu teclado de um cliente, porque eu dava aula de piano na época, teclado, piano, etc. E eu cheguei lá e eu sabia, meu cliente pegou, eu vendi para ele um teclado, eu ligava ele esse teclado no 110, ele chegou na casa dele e ligou no 220. Então eu já Olha sabia, tinha só. queimado a fonte, né? Provavelmente tinha Uhum. queimado os diodos ali da entrada, e tinha um cheiro ali que parecia vir do transformador. Então eu falei para eles, ó, provavelmente queimou a ponte de diodos e também
o transformador provavelmente vai ter que ser rebobinado. Daí a mulher falou assim, nossa, tu entende eletrônica? Sim, eu sou professor de música, mas eu me formei no Senai e tal. E daí chegou, né, um cara que eu não conhecia o Armandinho, né, não conhecia ele pessoalmente, assim, eu tinha escutado alguma música dele, ele chegou lá nesse balcão e tal, e ele falou pra galera e tal, cumprimentou o pessoal e falou, ó, tá com um chiado esquisito aqui na caixa. E a galera escutou, o Ginter, que era o dono, né, o gerente lá, o formado em faculdades, né, de eletrônica, ele falou, não, tô escutando nada. E eu falei, tem um chiadinho aqui e tal. E daí o cara falou, oh, tu entende eletrônica também? Sim. Ele falou, quer trabalhar com a gente? Tava lá, tipo, na hora. Eu aceitei e trabalhei 3 anos com concerto de instrumentos musicais, eletrônica. E tu sabe que uma coisa que eu acho que nós dois temos de criação e tudo mais, de pensar em criar, vem desse nosso background com eletrônica, Sem sombra de dúvidas. porque é uma coisa menos complexa, né? Que, tipo assim, tu tem que pensar ali no resistor, tu vai ter que ler por cores, né? Tipo, saber Uhum. qual que é a resistência do resistor. Tem uma lógica por trás, né? Tem Tudo, né? muita lógica por trás. Eu já programei PIC 64. Já programou Olha PIC só. 64? Sim, Em claro. assembly. Tipo assim, Uhum. cara, é uma coisa horrível. Fui fazer um relógio com esse negócio, demora um tempão pra te fazer um reloginho básico. Linguagem de máquina, né? Linguagem de máquina, escovar bits, sabe? Tipo, C, quando eu comecei a olhar C, eu achei, nossa, que coisa maravilhosa. Quando fui pra Java, eu pensei, não que eu saiba programar em C em Java, eu comecei a estudar sobre essas linguagens, e eu pensei, nossa, dá pra ser muito mais fácil, né? Quando tu começa de uma forma mais difícil, né? Que é com essas linguagens, e eu percebo que, assim, talvez essa parte futurística nossa está muito ligada à eletrônica, porque tu vai pegar, por exemplo, o Steve Jobs, Bill Gates, os caras estavam na época lá de solar Todos placa, eles. todos eles. Aham. O Sim, Elon Musk exatamente. também, tipo, um cara super inovador, o cara entende de eletrônica, o cara entende de várias coisas, e ele tá lá, ele vai estudar isso a fundo e tal. Tu acha que isso tem ligação? Eu tô viajando. Não, sem sombra de dúvidas. Eu acho que o pensamento lógico ele é importante para quem não só trabalha com tecnologia, mas para a vida cotidiana, né, cara? Então, quando a gente começou a desenvolver essa mente mais lógica através da programação, através de soldar os pequenos componentes, um transistor, um resistor, a gente acaba compreendendo praticamente para onde o mercado, por exemplo, está seguindo hoje, né? Eu quando Quem entende, comecei, né, de transistores, né, que entende que exato, basicamente o que está fazendo as máquinas, um dos motivos das máquinas estarem funcionando tão bem é que a gente conseguiu reduzir esses transistores para tamanhos que são absurdos, acho que é nanômetros, nem sei se é nanômetros ou menos isso. que isso, e a gente consegue ter, hoje basicamente os maiores chips são os chips que conseguem botar mais transistores, né, por nanômetro quadrado, sei lá, o centímetro quadrado, Uhum. E que são estamos assim, chegando nesse limite já, né? estamos chegando nesse limite. Faz com que a galera comece a entender que a gente tá, cara, a gente está no absurdo, no o quanto que a gente tem ainda de espaço, por mais que a gente está chegando nesse limite, né? Um limite que é físico, digamos assim, a gente ainda Uhum. tem um monte de melhorias para fazer. Por exemplo, teve, não sei se chegou a ver, mas tem alguns estudos agora com. Esqueci o nome aqui tem bastante grafeno, né? Que Uhum. o transistor, né? Ele é formado com 2 ou 3 diodos dentro dele, né? São 2 diodos ou 3? 3 diodos. 2 diodos. Lembra quantos são? Cada Não lembro transistor. de cabeça. Então, assim, basicamente ele é formado por um semicondutor. O semicondutor, basicamente, ele tem que ter uma resistência, mas em Uhum. determinado ele tem que também ser capaz de deixar a corrente passar e também impedir a corrente passar. Para Sim. isso, ele acaba tendo uma resistência ali. Essa resistência faz com que ele aqueça. Por isso que diodos até que não precisam tanto, mas transistores já começam a ter que ter, às vezes, uma pasta térmica. Tu pega um processador de computador, para quem já trocou, o processador nada mais é do que vários transistores. Então, eles aquecem, porque são Isso. diodos, são semicondutores. Então, tem que passar uma pasta, e tem que botar lá um dissipador, e ele aquece e bota para o meio ambiente a energia que é dissipada. Tu vai pegar uma placa de vídeo, né? Para quem é mais gamer, é Mesma aquela regra. mesma regra. Tipo assim, tem que dissipar. E ela usa muito processamento. Então, tem gente que tem, né, até resfriamento a água, ou resfriamento a. Como é que é? Tem resfriamento também a nitrogênio, sei que lá. Tem muita coisa. E sabe o que é curioso, cara? Você está contando essa história. Eu vejo que boa parte das pessoas que trabalharam comigo nas minhas startups, e boa parte das pessoas que ficaram muito tempo comigo, 5 anos, 6, 7 anos, eles também já vieram com esse background, não só de eletrônica, mas também de música, né? Eu tive muitos programadores nas minhas empresas e boa parte deles eram músicos. Isso também ajuda a desenvolver essa mente mais lógica para executar as coisas no dia a dia, sabe?
E é bem legal porque a gente acaba dando match, né, com a equipe, porque a gente tem muita afinidade junto, relacionado não Uhum. só à tecnologia, programação, mas a música também, cara, é importante para quem trabalha principalmente com programação, criatividade. E aí a gente Criatividade. retorna. Criatividade. E agora, nesse novo tempo que a gente fala das LLMs, da AI, a gente junta tudo isso, né? Você chama isso de pato, eu chamo isso do nexialista, né? Todas essas expertises eletrônica, da música, da arte em si, da comunicação, e adiciona a inteligência artificial, cara, a gente tem isso potencializado praticamente por 100, né? Então, por isso que cada vez mais a gente vai ver essa galera que era mais generalista, assim como a gente aprendeu com eletrônica, a gente aprendeu um pouco de tudo, né? Sendo potencializado com inteligência artificial. Incrível isso. Aí tu vê, né, por exemplo, o Google é outro cara, né? O Google Stocco, que é um conhecido nosso aqui, meu sócio também, ele é um cara que consegue ver lá na frente. Não é à toa que ele comprou um laboratório de grafeno aqui no Brasil, que fica lá no Rio Olha que Grande do Sul. legal. E por que o que tem a ver esse grafeno com o que a gente estava falando de semicondutores? Porque descobriram, estão testando, né, mas eles já descobriram formas de utilizar o grafeno como um semicondutor, como se fosse uma chave liga e desliga. O que isso vai fazer? O que vai fazer acontecer? A dissipação, como a resistência dele é muito menor, ele não precisa de uma resistência como é um semicondutor, como é o silício, né? Ele vai pegar e vai conseguir ter uma economia energética muito grande, porque tu gasta luz. Por que é tão caro usar, por exemplo, um chuveiro elétrico? Tu tem um aquecedor, pra galera que não entende Resistência. aqui de elétrico e eletrônico, porque tu tem uma resistência que tá dissipando calor ali, tá puxando muita energia. Aquecedor de piscina é caríssimo, gasta muita energia, etc. Então, se tu consegue não gastar energia, né, dissipar essa energia para o meio ambiente e usar ela, como é o caso, se der certo com o grafeno, mesmo com essa questão, né, da gente estar chegando no limite físico dos chips, né, Do silício. do silício, né, de diminuir um semicondutor, de diminuir um transistor, a gente vai conseguir, mesmo sem esse limite físico for real, a gente não poder ultrapassar ele, né, tipo assim, a gente não tiver conhecimentos de como fazer algo ainda menor, mesmo assim, dizem que a gente pode ter se não me engano, de 9 a 18 vezes mais velocidade e potência, né, em termos de energético, só com a mudança do componente do componente químico, digamos assim, do componente, né, estrutural, que seria, em vez de usar o silício, usar o grafeno ali, em vez de usar os diodos serem baseados em grafeno, e isso faria com que, imagina o que vai acontecer com as IAs daí. Tipo, aumenta 9, 18 vezes a capacidade delas de velocidade. Então, gente, quero que vocês Essa é a entendam corrida assim, agora, né? eu acho que eu e o Cadu, a gente é um dos que consegue olhar para o futuro, porque a gente tem essa base, tipo assim, uma base que vai lá dos remontes de um diodo, como é que funciona um diodo, o que acontece com o diodo, o que acontece com a eletrônica, isso faz com que, o que eu percebo, né, Cadu, as pessoas hoje, elas pegam alguma coisa, e de IA, por exemplo, ou de algum projeto que envolve tecnologia, a gente vive hoje no mundo do micro-ondas, né? Tipo assim, dos 30 segundinhos tu bota ali e tá pronto. Uhum. E as coisas não são assim, gente. Por mais que a gente vive num mundo muito rápido, etc., a gente consegue criar coisas muito rápido, muitas vezes vai ter muito erro, vai gerar muita frustração. E, cara, o que pode gerar mais erro, mais frustração do que tu tá montando uma placa de eletrônica, por exemplo, né? Onde uma soldinha diferente ali, às vezes tu queima a placa inteira, gente. Já aconteceu, por Exato. exemplo, de eu fazer a Muitas ponte vezes. errada ali do diodo, ele não fazia a conversão, porque quando tu faz a ponte, eu não lembro qual é o nome da ponte. Ou colocar até invertido, né? Tu bota ali invertido, tipo assim, Um em vez de tu componente transformar invertido a queima corrente, na hora. tu bota ali invertido, tu liga no. Tu pega um transistor, um chip, tu liga ali errado, por exemplo, onde entra a alimentação, ou era um canal de tipo saída, de comutação ali, pum, queimou. Sabe, tipo, queimou tudo, a placa inteira. Já teve colega meu que, tipo assim, foi bem desanimado, deu aquele puff, estourou os capacitor, cara, o cabelo dele ficou É todo automático, assim. Então, assim, essa frustração que é gerada, né, quando tu vai trabalhar com coisas que são bem mais complexas, bem mais difíceis, que são demoradas, que tu se queima, tem marca até hoje, queimadura de ferro e solda, faz com que quando tu olha, assim, pra uma coisa que tá dando errado no teu computador, tipo assim, que é só apagar tudo e começar de novo, cara, isso aqui é coisa pra criança, isso aqui tá muito fácil. E assim, para todo mundo que está nos escutando aqui, se você quer entrar nesse universo de tecnologia, se você quer criar coisas como a gente vai conversar aqui, é importante que tu entenda que as coisas vão dar errado. As coisas tu vai quebrar a cara muitas vezes e tá tudo certo, sabe? Faz parte do processo de aprendizado isso. Mas as coisas não vai plugar uma coisa na outra e vai funcionar de primeira.
né? O primeiro humanoide que tu fez, Cadu, Essa, quanto demorou, né? O primeiro meta-humano. Quando é que foi que tu criou o primeiro meta-humano? cara, foi para uma exposição interativa que conta a história de uma cidade, onde eu já trabalho pelo menos há 5 anos com a Real Engine, até antes um pouco ali da época da pandemia. Então eu trabalhava com produção virtual, que praticamente eu tinha um estúdio grande com chroma key, onde as empresas, né, as grandes corporações usavam esse meu estúdio e a gente criava um cenário virtual com a Real Engine e os CEOs, os C-levels conseguiam caminhar dentro desse cenário, fazer Legal. apresentações, entendeu? Praticamente as mesmas tecnologias usadas por Hollywood, né? Top. Então, como eu sempre acompanhei esse mercado, né, de games com a Real Engine ali, com a Epic Games, quando chegou o Meta Humanos, eu já comecei a estudar. Né? Então, isso tem praticamente aí 4 anos, aí 3 anos ali, Top. 4 anos lá, que a gente começou a usar Meta Humanos dentro das lives para poder interagir, por exemplo, com os CEOs. Então, você imagina o seguinte, você está aqui, né, apresentando os resultados financeiros, né, da empresa, e de repente aqui, você só vira do lado aqui, quem está do seu lado aqui? Um clone do fundador da Danone, um clone do fundador da Nestlé, e você conversando com esse clone em tempo real, né? Então a gente começou praticamente com essa história toda do Digital Humans, né? Praticamente 3, 4 anos atrás. Que top. E como é que foi assim, né? Porque, tipo assim, tu começou lá, né? Ele fez estudou eletrônica e tal, com esses componentes. O teu pai já era envolvido com isso, com tecnologia, assim, pra ter te dado isso. Isso foi. Foi lá nos anos 80? Cara, Nos anos 80? não, 90 e pouco, 90 e pouco. 80 e poucos. Na verdade, 96 por aí. Praticamente assim, cara. Eu sempre fui apaixonado por música. Eu lembro que eu era, sei lá, eu tinha 8 anos de idade. Eu ficava acordado até tarde para ficar gravando, cara, no gravador de fita cassete, a música que só tocava, por exemplo, meia-noite, 1 hora da manhã. Eu fazia Né? isso também. Eu sei que a gente tem muita afinidade nessas coisas aí. E só tocava aquele horário. Então eu virava o sábado acordado para poder gravar aquela música específica no cassete para poder ouvir Uhum. durante a semana. E ela só tocava aquilo. Então, eu sempre fui apaixonado por música, e aí quando eu ganhei meu primeiro kit de eletrônica, eu comecei a desenvolver esses sintetizadores. Quando de repente, cara, 12 anos de idade, eu virei DJ, praticamente. 12 anos de Então, idade. 12 anos de idade, comecei cedo, cara. E aí era eu, um amigo meu, Adriano, né? Então a gente tocava as festinhas, os aniversários, né? As festas de empresas, do final de semana, tudo. Dos meus 12 anos até os 18 anos, 19 anos, cara, eu sempre trabalhei com música, né? Com produção de música eletrônica, com sintetizadores, como discotecagem, eu tocava em 2 boates, em rádio, sabe? Então, toda a minha vida. E, paralelamente, eu estava estudando tecnologia também no Senai, em todos esses praticamente 4 anos seguidos. Estudei no Senai, eletrônica básica, eletrônica digital é, e eletricista predial industrial. Então, toda a minha vida, música, tecnologia. Mas a programação realmente começou a entrar na minha vida a partir de 21 anos, quando eu comecei a estudar C, C++, eu comecei a trazer, querer desenvolver alguns sistemas, mas tinha uma coisa muito cara que eu gosto. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, eu estava falando sobre isso, fala. Eu sempre tive uma intuição muito forte sobre os próximos passos da tecnologia. Então, com 20 anos de idade, eu sempre soube que a tecnologia seria real time e que tudo estaria, de certa forma, interconectado, ligado. Então, eu comecei a desenvolver em C para desenvolver sistemas dentro das empresas. Cadastro de cliente, produtos, né? Aquela coisa básica do dia a dia de Foi que gerenciamento das ano? empresas. Isso. E, Mas que cara, ano foi isso? Que praticamente ano foi? 2001, por aí. 2001. É. Então eu comecei a estudar C e aí eu comecei a desenvolver softwares, mas eu sempre soube que tudo seria conectado. Ou seja, sempre tive essa pulga atrás da orelha. Então, de Uhum. repente, eu comecei a estudar também PHP, HTML, JavaScript, CSS, porque eu já conseguia desenvolver sistemas que poderiam ser integrados. A gente usava naquela época MySQL, você lembra do MySQL? Aham. Até Uhum. hoje, né? Tipo assim, o WordPress usa Tem. MySQL, né? Muitas. Isso, não, é
é um puta banco de dados, cara. Então daí eu comecei a migrar tudo aquilo que eu criava em C, em C++, para a web. E aí eu comecei a desenvolver sistemas web para cadastro de clientes. Cara, mas eu sentia que estava faltando alguma coisa. E aí quando eu tinha 23 anos de idade, eu apliquei, fiz uma aplicação dentro de uma empresa, uma software house, que era do Paraná, e estava abrindo uma filial na minha cidade. Nessa época eu morava em Cuiabá, e eu passei. Me contrataram como analista de sistemas, e praticamente eu tinha que visitar esses clientes no estado todo de Mato Grosso para implantar um software novo, que na época chamava Sys Mentor, que já era um software mais parrudo, desktop, sair daquela coisa do MS-DOS para ir para Aham. uma tela mais desktop mesmo. Eu trabalhei nessa empresa praticamente um ano e pouco, conhecia a minha esposa, recebi uma proposta Conheceu ela na melhor, empresa? conheci ela na empresa. Praticamente ali, eu conheci ela na empresa e a gente já começou a namorar, morar junto, né? E ela também é da área, cara, da área de Legal, programação. não sabia. Aham, sim, ela é formada na área. E eu recebi uma proposta muito boa para ir para Mato Grosso do Sul, trabalhar com software também. Cara, mas foi a única vez que a minha carteira de Foi trabalho foi assinado. assinado e eu fiquei pouco tempo e eu falei, cara, eu vou voltar para essa área que eu quero começar a ensinar as pessoas programação, eu quero começar a ministrar cursos. Então, esse anseio de entregar conteúdo, cara, tem aí praticamente mais de 20 anos da minha vida, né? E aí eu Legal. saí dessa empresa e comecei a ajudar o pessoal praticamente nos fóruns, na internet, com Java, com C, com tudo aquilo que envolvia automação praticamente de empresas. E eu comecei, de repente, a viajar o Brasil ministrando treinamentos, cara. Mas, automaticamente, né, minha intuição gritou, falar, cara, isso não tá legal. Tô viajando muito, né, tô deixando a minha esposa sozinha, então não faz sentido. E aí eu comecei a estudar ActionScript. Você já brincou com ActionScript? Já criei vários joguinhos já com ActionScript. E eu comecei a Pra estudar quem não sabe, ActionScript. né, tipo assim, normalmente quem usava ActionScript estava muito ligado ao Flash. Na época que Isso. tinha aqueles sites que tinham os joguinhos, né, que tu podia chegar lá, logar e já O jogar. Adobe e o Adobe Flex também, né? Porque Adobe Flex assim, também. eu nunca trabalhei com um Flash em si. Na verdade, foi Adobe Flex. Adobe De repente, Flex. eu comecei a ensinar o pessoal online pelos fóruns Adobe É, Flex, basicamente o que tu integrados com consegue Java. hoje fazer de forma assíncrona, né, com JavaScript, né? Naquela época eu Isso, acho que só consegui, não tinha isso, né? Já existia o JavaScript, mas o JavaScript não tinha essa adoção e nem tinha uma sincronicidade tão grande quanto tem hoje, né? Com ferramentas, basicamente hoje tudo é feito com sim. JavaScript. E antigamente a gente usava muito daí o ActionScript. É. E aí, cara, eu comecei a ajudar o pessoal no fórum, e aí eu falei, vou escalar isso. De repente, eu estava estudando Flash Media Server, integrado com Adobe Flex. Aí eu Uhum. comecei a escalar os meus cursos online de programação, de Adobe Flex, e comecei a trazer Ruby on Rails, Ruby, para perto daquilo que a gente Quando estava isso já? entregando. Isso já Que era ano? 2004, 2005. 2004, 2005. É. E aí eu comecei a criar a primeira sala de aula virtual, onde eu podia compartilhar minha tela, literalmente hands-on, totalmente Que mão na massa. massa, compartilhar o conhecimento com a galera, entendeu? E mostrando como De repente até eu assisti alguma vídeo YouTube, porque eu assisti aquele. pode Acho que ser, era pode ser. MX Cursos, tinha não sei se lembra. Acho que era MX Cursos, que tinha, era um canal, nem tinha o YouTube, era muito famoso na época, né? Tinha um canal lá que Não tinha tinha mesmo YouTube, é muito tutoriais, fraquinho o YouTube. era muito fraquinho. O YouTube era tipo, meio que um TikTok de hoje, né? O YouTube era tipo assim, Sim, vídeo da galera da família, sabe? Tinha um vídeo meu no YouTube que, ainda bem que eu não encontrei esse vídeo pra ninguém encontrar, mas era eu com 12 anos correndo e dando um não é pontapé, né? Uma voadora com os dois pés no muro pra fazer o muro cair, porque é o muro que tava quebrando na minha casa. Cara, era esse vídeo que eu tinha no meu YouTube. E era esse vídeo que tu olha encontrava. só. Então, não tinha muita educação no YouTube, né? Então, tu foi um dos pioneiros ali criando alguma coisa. Sim, sim. Na verdade ele foi potencializado depois da compra do Google também, né, praticamente, né? Sim. É, E aí, cara, trazendo só para a gente finalizar essa parte da história, então eu comecei a ministrar cursos online com a minha própria ferramenta de videoconferência, de webinar. Comecei a ensinar Ruby on Rails, Adobe Flex, e eu vi que aquilo dava escala. Eu comecei a trazer outros professores para dentro dessa nossa plataforma, e que na época chamava eGenial, na época.
E, de repente, eu conheci também o Fábio Akita, porque a gente começou com esse movimento do Ruby on Rails. Nós fomos um dos primeiros no Brasil a trabalhar com Ruby on Rails. Que massa. Eu, Fábio Akita, o Tax, na época, Ronaldo Ferraz, sabe? Eu lembro muito dessa galera. E eu trouxe essa galera para perto, dentro do sistema, para ministrar cursos também em parceria com a gente. Então, o Fábio Akita, por exemplo, ministrava cursos de Ruby. Então, eu usava a nossa plataforma, a gente fazia toda a parte de vendas e entregava para ele o curso montava, ele só ministrava e dava suporte para esses alunos, né? Top. E aí a outra galera também. Então, tinha vários professores, de repente a gente tinha, na época, lá 15 professores ministrando cursos de programação. E começou a chegar a Globo.com, fazendo curso com a gente, de Flash Media Server, várias empresas, desde o Sebrae, Senac, fazendo curso de programação em uma época que a gente não tinha isso real time como a gente está fazendo aqui agora. Fazendo Uhum. essa gravação, ou aplica os nossos treinamentos, Sim. como no bootcamp de tridimensionalização ao vivo, né? Aí entrou em contato, eu estava ministrando um curso para uma faculdade, para a Faculdade Federal de Pelotas. Lembro como se fosse hoje. Isso já era 2007. E aí a galera me procurou, ô Carlos, você vende essa sua ferramenta de ministrar aula? Falei, cara, eu desenvolvi primeiramente para mim, mas vendo sim, né? E eles falaram que tinha ganhado um dinheiro do governo federal e precisava aplicar totalmente esse dinheiro, porque senão ia voltar para o governo federal e eles Sim. precisavam aplicar isso para um curso de licenciatura de matemática. E a gente vendeu uma licença do nosso software para eles, eu fui lá instalar para eles, eles ministrou esse curso, sei lá, de 2007 a 2014, usando essa ferramenta praticamente 10 anos, Que massa. de curso de licenciatura em matemática. E a partir daí, cara, esse meu software virou um SaaS, porque daí eu tinha minha plataforma de cursos e também um software que é um SaaS que chamava naquela época Treinaton, a qual a gente, cara, permitiu com que empresas, instituições de ensino do Brasil todo e toda a América Latina pudessem entregar conteúdo real-time em uma época em que não tinha videoconferência. E consumia tão pouco, cara, é tão louco que toda essa expertise que eu construí lá atrás, eu sempre trabalhei com otimização. Consumia praticamente 4 kbps de banda, áudio e vídeo ligado Nossa. junto, cara. Isso A galera, expandiu, acho que a foi muito maioria da legal. galera não vai entender o que é isso, mas, pessoal, tu pensa que assim, hoje em dia nós temos, né, 1 giga de internet, eu tenho, sei lá, 100 mega, 200 mega, 300 mega. Cara, isso pra mim era uma coisa que era inimaginável, porque minha internet, por exemplo, nessa época lá, 2008, ainda era discada. E pra quem não sabe o que Sim. é internet discada, é aquele negócio que, assim, não tem como falar pra alguém que é novo do que é, porque é uma coisa absurda. Imagina que tu tem que pegar um telefone físico que tem um cabo, que tu nem tem na tua casa, provavelmente, mais Uhum. telefone, porque hoje em dia tu só tem um celular ali e tal, e tem os modems, né? Mas tu pegava um cabinho, aqueles, nem a RJ45, né? Qual que é RJ mesmo, mas é um cabinho bem pequenininho, assim, É que o cabo de rede, é o cabo de... Não, não é o Isso, cabo cabo de de rede, telefone normal. Não, é o cabo de é o cabo telefone. de. Isso. Ligava atrás do modem no computador Ligava para atrás poder do fazer uma modem, descagem para poder conectar na internet. 56 kbps, pô. 56 kbps, e daí tu pegava, conectava ali, dava um barulhão e tal, se conectava, se alguém pegasse o telefone para fazer uma ligação, caía a tua internet. Na minha época, né, tipo assim, era por pulsos, né? Então, assim, da meia-noite até as 6 da manhã, se tu ligasse para alguém, era um pulso, ou seja, tu pagava por uma ligação. Então, se tu se Sim. conectasse via internet de escada, era um pulso só que tu pagava. E daí, normalmente eu usava de madrugada para baixar uma música, era horas. Então, tu imagina que esse maluco aqui, ele fez um negócio funcionar nessa época, tá? Que não tinha. É o Zoom, Google Meeting, essas ferramentas de videoconferência chegou muito depois, cara. Muito Muito depois. depois, né? E a gente já fazia isso lá atrás e dava muito certo, Cara, e sabe? por que tu não foi Compartilhava. comprado por uma empresa dessa? Onde tu acha que tu errou, assim? Porque, cara, tu tinha um negócio descomunal, tipo assim, uma tecnologia descomunal. Tu podia ter ficado Sim, bilionário, talvez. Onde é que tu acha que sim. tu errou? A gente usava praticamente o Flash Player, que era um sandbox, né? E tudo rodava dentro desse sandbox, dessa caixa de areia. Então nós tínhamos Tá. praticamente o compilador do Flash Player que vai interpretar praticamente a nossa plataforma. Mas aí chegou Uhum. 2011 ali, 2010, 2011, antes do Steve Jobs ali falecer, ele definiu que o Eu lembro. Safari não ia suportar mais o Flash Player. Eu lembro. Aí o que aconteceu? Toda a indústria foi atrás. Então o que eu Uhum. tive que fazer, cara? Aos poucos, deixando.
finalizando os nossos contratos porque não tinha mais suporte tecnológico para aquilo, né? E isso bate de frente, cara, com aquilo que realmente está acontecendo hoje em várias indústrias, né? Por exemplo, poxa, tem essas empresas, olha para o Facebook, para a Meta, tudo, né? O quanto essas empresas vão se autodestruir para se adaptar em um novo mercado. Foi Ou praticamente isso que seja, aconteceu com a gente. basicamente estava embasado numa tecnologia que foi disruptada por uma canetada do Steve Jobs. Exatamente. Exatamente. Eu lembro quando ele fez isso, eu estava desenvolvendo sites, né? Foi nessa época que eu estava desenvolvendo sites, algumas aplicações em Flash. Porque assim, na época, né, os caras, eles adoravam, as pessoas adoravam que o site tivesse coisinhas brilhando, coisinhas se mexendo. Animação. Animação e tal. Então eu fiz vários sites que eram baseados em Flash. O meu site mesmo, né, a minha empresa se chamava Interactive, porque nós éramos focados em desenvolvimento de sites com Flash. Olha Tu só. imagina que a minha empresa era focada em desenvolvimento interativo, né? Interativo. Então, tipo, a gente desenvolvia sites interativos em 2010, 2011. Quando o Steve Sim. Jobs deu essa canetada aí, eu pensei, né? Tipo assim, cara, e agora, tá ligado? A gente já perdeu uma boa parte do mercado, porque, tipo assim, ainda que no Brasil não era tão grande o número de pessoas que usavam o Mac, o iPhone e tal, mas os meus clientes usavam, né? Os donos de negócios que queriam criar uma coisa diferente, eles usavam. E ia parar de funcionar. E não é aquela coisa que, tipo assim, ficava uma coisinha bonitinha que ficava estático. Não, não sei se tu lembra, mas aí dava um erro, assim, ficava tipo assim, o site inteiro ficava uma coisinha cinza escrito, tipo assim, que não era Travava? Simplesmente travava, né? Tu não conseguia nem ver, tipo assim, mas pelo menos a pessoa via que tinha um menu. Não, ficava um negócio, uma tela cinza, tipo assim, é como tu embedar um vídeo do YouTube que não existe, sabe? Dá assim, erro. E era uma coisa horrível. Então, tipo, a gente teve que perder muita grana também. Ele rodava praticamente como um plugin dentro do navegador, né, cara? Exato. Ou seja, se esse plugin desse o pau, era uma tela cinza, era uma tela de erro, entendeu? Aí você tinha que recarregar, e dependendo do erro, às vezes nem recarregava, né? Então E não teve, na época, faltou tecnologia para te conseguir migrar isso para JavaScript, por exemplo? O que foi? O que aconteceu assim? Na Tu perdeu verdade, esse contato? na verdade, assim, eu estava estudando o WebRTC, onde a gente usava JavaScript, WebSocket, para fazer tunneling e a gente poder fazer videoconferência peer-to-peer. Mas, cara, consumia muita banda. E naquela época, cara, 2014, 2015, isso, 2014, 2015, a gente não tinha internet, cara, ainda. Né? Só para você ter ideia, a internet em si, se a gente vê, ano que vem ela deve estar fazendo 30 anos, mas a gente começou a usar a internet para valer mesmo com a chegada dos iPhone, cara. Do iPhone no mercado, né? Então, ou seja, a internet realmente valendo mesmo tem 15 anos praticamente. Né? Então, eu comecei a estudar o WebRTC, WebSockets, essas tecnologias de JavaScript, mas consumia muita banda. Então, não dava para me desenvolver um novo Trainatom usando JavaScript, por exemplo. Né? E aí, o que aconteceu? Começou a chegar o Google Meeting, começou a chegar essas ferramentas gratuitas, e aí, cara, não tinha mais como voltar para o mercado, porque isso era muito disruptivo, sabe? Todo mundo começar a usar. Chegou o Skype, por exemplo, né? Você lembra disso? Chegou o Skype. O Skype é muito antes do Google Meeting, por exemplo. Cara, Bem antes. Era febre, todo mundo usava Skype. Até hoje, né? Até hoje o Zoom mesmo, por exemplo. Por que o Zoom tem aquele negócio, né, de ligação e tal? Isso eles pegaram do Skype. Quando tu ia criar uma chamada no Skype, o Skype usava outra tecnologia que era VoIP. Então não usava, né, a mesma tecnologia que a gente... No começo o Skype nem tinha a opção de ligação de vídeo. Era só voz ou texto. Então facilita. Eu lembro que eu usava depois do MCN, quando eu comecei a ir mais para negócios e tal, comecei a usar o Skype e era Skype. Só Skype. Isso. Mas assim, o que eu faria? Imagina que se tu tivesse uma máquina de volta no tempo, eu sei que, tipo assim, tu poderia fazer inúmeras coisas, né? Como, por exemplo, comprar Bitcoin, sei lá. Mas assim, pensa que se fosse a mesma situação hoje, se tu tivesse aí com Digital Humans, por exemplo, os humanos digitais, tu tá usando o Real Engine, e daí tu entende, cara, eu sou refém dessa ferramenta aqui, por exemplo, e se acontecer alguma coisa com ela, ferrou aqui alguma coisa. Se tu tivesse essa compreensão lá atrás, teria alguma coisa que tu teria feito diferente, por exemplo? Considerando que... O que tu teria feito diferente pra gente aprender com a tua história aqui? Cara, eu acho que, literalmente, o que eu precisava naquele tempo é ter colocado uma cadeira de futuro do lado, sabe? Hoje eu tenho minha cadeira de CEO na Free Preset. Eu estou aqui na frente, sentado,
vendendo, criando, inovando, porque eu sou um cara de produto, eu sou um cara de Sim. serviço, né? Eu tenho muita facilidade de olhar para isso. Mas naquele tempo eu estava tão apaixonado pelo produto que não tinha minha cadeira de futuro. Né? Então eu estava tão apaixonado por aquilo que eu estava entregando que não tinha minha cadeira de futuro. Então acho que o Um erro que, aprendizado, um acho erro que que tem muito, eu acho, o empresário cometendo nesse exato momento, talvez esteja nos escutando aqui. Galera, presta atenção aqui, tá? O erro do Cadu, um cara visionário que tinha criado lá um Zoom, um Meet lá nos anos 2004, foi ter ficado na operação e não ter olhado para as possibilidades de futuro. E a gente e essa aprendeu com esse cadeira, erro. Eu também cometi esse erro várias vezes. Hoje eu tô aqui. Eu falo pro sim, meu time que fala assim: mas Alan, mas tem que fazer a gestão daqui, tem que fazer essa reunião. Eu falo, cara, eu tenho que sentar na cadeira do cara que tá olhando pro futuro da empresa. é Porque se eu não tiver isso. tempo para poder estudar o que está acontecendo no mercado, a minha empresa, a nossa empresa que a gente está aqui, ela vai ficar para trás. E se você está escutando aqui, você tá amarrado na operação e não tá olhando para as possibilidades do que vem acontecendo, cara, invariavelmente, eu posso dizer com todas as vezes do mundo, no mundo que a gente está agora, que as coisas mudam muito rápido, tu vai Exponencial, né? exponencial, tu vai ser disruptado, teu negócio vai ficar para trás, tu não vai conseguir recuperar, porque assim, por exemplo, o que aconteceu com o Cadu. Quando aconteceu, não tinha, né, Cadu, como recuperar, porque era uma tecnologia diferente, não tinha recursos, porque o resto gastava muito, mesmo se tu tivesse botado um rio de dinheiro, o que tu teria feito diferente, Cadu, assim, no teu negócio? Depois eu vou dizer o que eu teria feito se eu soubesse, né, o que ia acontecer. Mas eu quero que tu diga, assim, o que tu teria feito, de repente, diferente? Eu acho que como eu tinha duas BUs ali acontecendo praticamente, eu tinha nosso SaaS, o Treinatom, mas ao mesmo tempo os cursos de programação, eu tinha praticamente potencializado mais uma dessas BUs, entendeu? Se eu tivesse naquele tempo a minha cadeira de futuro, sabendo que o que iria acontecer, né, com essa cartada essa canetada do Steve Jobs, eu teria potencializado mais a nossa BU de educação, porque ela estava indo muito, muito bem, entregando conteúdo de vídeo sob demanda também, entendeu? Sobre programação. Então, se a gente continuasse naquela época lá, facilmente hoje a gente teria a maior escola de programação, não só do Brasil, da América Latina, mas do mundo todo, porque a gente estava pronto para internacionalizar tudo aquilo, sabe? Então, eu acho que olhar para o futuro, trazer esse futuro para agora, ter essa cadeira, você ter a sua BU principal, mas ter outra correndo paralelamente é muito importante nesse mundo tecnológico, sabe? Uma coisa que eu faço que às vezes a galera não entende quando tu fala isso é o seguinte: tu tem um negócio principal e ele tem que ser teu foco, né? Tem que estar botando uma Uhum. maior energia ali. Porque é a vaca leiteira, é onde é que tá vindo os recursos e tal. Sim, Só que se tu não tiver BUs que são apostas, que são coisas. isso. Porque essa vaca leiteira, ela pode adoecer, ela pode morrer. Uhum. Mesmo se tu estiver cuidando dela, dando as vacinas certinho, se tu estiver fazendo todas as coisas, pode ser que aconteça alguma coisa. E pode acontecer um cisne negro, por exemplo. Esse evento foi um cisne negro, né? Na Cinta Lab lá fala sobre o cisne negro, para quem não está acostumado com essa Uhum. nomenclatura e Isso. tal. São eventos que o cisne negro vem por quê? Porque os cisnes sempre foram brancos. E, se não me engano, foi na Austrália, né? Eles descobriram primeiro o cisne negro, que era uma coisa inesperada. Tipo assim, só existia cisne branco. Então é aquela coisa que tu não espera. Tipo assim, não tem. Mesmo. Tem um monte de gente que prevê um monte de coisa, mas é aquele acontecimento que não tem como ninguém prever. Tipo assim, cara, ninguém previa que o Steve Jobs ia acordar do lado esquerdo da cama e ia pensar assim: foda-se o Flash. Eu lembro que teve uma historinha que ele brigou com a Adobe, teve uma coisa assim, sabe? Mas assim, cara, é uma coisa que tu não espera que um cara. E mesmo assim, beleza, sei lá, o cara da Samsung decide que JavaScript não faz mais sentido. Hoje, acho que 99% ou 100% das páginas da internet usam JavaScript. Imagina que daí Uhum. a Samsung bloqueia. E tu pensa assim, não, mas a Samsung, ah. E daí, daqui a pouco, isso gera uma repercussão no mercado que faz todo mundo bloquear também o JavaScript. E pum. Basicamente, hoje, quase 100% dos programadores trabalham web, né? Trabalham com JavaScript. Então, imagina 100% dos programadores web também ter que trocar de tecnologia, alguma coisa do tipo. É loucura. E na É o que época, quem trabalha. é que assim, ó, se a gente olhar, por exemplo, para essas empresas que estão hoje, OpenAI, Cloud AI, entendeu? Gemini do Google, tudo, eu já fazendo esse exercício realmente de olhar para o futuro, dessa cadeira de futuro aqui agora, boa parte dessas empresas elas não vão entregar só os LLMs, né? Ou seja, só o serviço de AI em si. Elas vão entregar também outras plataformas, micro Uhum. SaaS, né? Ou seja, esses SaaS verticais, essas AIs verticais, é, onde literalmente você vai conversar com a inteligência artificial, ela vai criar os sistemas para você. Né? Aham. Então,
o que você de repente está desenvolvendo? Acho que a grande questão é o que eu estou desenvolvendo hoje, em quanto tempo pode ser totalmente disruptado por uma big tech dessa, sabe? Então esse exercício é muito fundamental, né? Da gente E entender o porque vai nicho que a estar, gente vai atuar, né? né? Sim. E, tipo assim, e aqui vem uma lição, né, pra todo mundo que tá escutando aqui, que já aconteceu comigo várias vezes, né? De eu mudar o modelo de negócio, eu fazer outra coisa, e eu ter que recomeçar tudo de novo. E o que eu entendi, né? Quando eu comecei a criar aqui essa minha empresa, a Academia Lendária, eu comecei por onde? Por algo que eu não vou perder, desde que eu Uhum. continue servindo a isso, que é uma comunidade. Então, se eu tenho uma comunidade de pessoas que eu sirvo a eles, onde eu gero valor para eles, e eles conseguem ver em mim alguém que eles podem confiar, eles vão continuar comprando de mim. Isso é Então, temporal, mesmo é. atemporal. Então, assim, se eu crio uma comunidade onde eu realmente me preocupo com as pessoas, eu entrego o melhor para elas, mesmo se eu começar a vender alguma coisa completamente diferente, vou vender aula de música agora. Muitos deles podem pensar, tá, mas eu não quero aprender música, mas quem pensar em querer aprender música vai querer aprender comigo. Então, algo que, por exemplo, ali, né, Cadu, como é que foi isso, assim, essa parte da comunidade? Tinha um certo grupo de pessoas? Tu tinha a lista desses e-mails? O que que era? O que que tu tinha, né? Sim, sim, sim. É, a gente estava naquele tempo, cara, a gente estava focando muito mais no programador em si, né? Ou seja, Uhum. os programadores que eram de grandes empresas, né? Eu sempre tive muita facilidade em trabalhar com B2B, toda a minha vida, cara. Eu sempre tive muita facilidade de entrar dentro dessas grandes empresas. Então, essa comunidade que a gente estava desenvolvendo, aplicando cursos de programação, era um pessoal muito mais que era sênior em programação, pleno em programação, era um pessoal que realmente queriam criar produtos para essas empresas, né? Então, essa comunidade ela era muito mais corporativa do que uma comunidade como a gente tem hoje, né? Hoje você traz nós somente 10 pessoas, né? 1 milhão de pessoas, 1.000 pessoas, 10 mil pessoas, Sim. e não só pela Não tem. tecnologia. Não é só, hoje em dia eu vejo uma característica, lá atrás era pela tecnologia, entendeu? Uhum. Hoje não é somente pela tecnologia, hoje envolve até um brand primitivo, né? Pô, hoje é a tecnologia, hoje é a inteligência artificial, hoje é a galera que é neurodivergente, sabe? Então é um pouco de Aham. tudo, é religião, então acaba juntando tudo isso e acaba criando essa tribo, essa comunidade. E isso eu não vejo somente na comunidade, cara. Hoje eu vejo grandes marcas fazendo isso também. Apple, Uhum. Google, Nvidia, né, a OpenAI, criando esses movimentos porque baseado nesses movimentos que elas mesmas vão criando, cara, elas podem fazer qualquer movimento e o movimento vai atrás delas. Olha que louco Exato, isso. exato. E tinha já, nessa época, tinha pessoas que faziam isso, mas aí que tá, era uma coisa meio que hoje tá mais verbalizado isso, né? O Seth Godin lançou lá o livro Tribes, na época que tu fazia isso, nem tinha Uhum. esse livro, e tinha vários outros, foi surgindo vários outros livros, e foi meio que, digamos, democratizando, foi meio que se espalhando essa visão, né? Eu lembro que nessa época, lá em 2000 e poucos, já tinham pessoas que tinham comunidades através de listas de e-mail, né? Que os caras mandavam e-mail e E as os pessoas. fóruns, pô, você lembra dos fóruns? Nossa, os Cara, fóruns, muito fórum, participei de então muito os fóruns, fórum. a nossa comunidade da época eram os fóruns. Os fóruns, grupos do Orkut, tipo assim, tinha muitos grupos, Uhum. né, que criavam comunidades onde as pessoas realmente tinham eventos lá dentro, eles criavam e tudo mais. O ser humano é um ser tribal. Sim. E agora, para a gente avançar ainda mais agora na nossa conversa, É brand primitivo, né? a gente é um ser tribal e que ainda contém muitas das nossas, digamos, impulsos primitivos, né? Nossas Primitivos, né? anseios primitivos, paleolíticos, né? Teve ano passado, foi até quando eu falei sobre o segundo cérebro, eu falei assim, eu não lembro como é que foi, mas há 200 mil anos nós estamos lá, o manifesto começa assim, né? Há mais de 200 mil Uhum. anos estamos, e eu me pego e mostro que agora a gente começa a romper porque o que acontece, né? Nossa inteligência, ela tá aqui, nossa capacidade racional, digamos assim. Existem vários tipos de inteligência, não quero me limitar só a essa, mas as nossas inteligências elas estão meio que presas, entre aspas, a um ser que somos nós, que ainda de várias formas é primitivo. No momento que a gente consegue tirar boa parte dessa inteligência, inteligência no sentido etimológico da palavra, que é de resolução de problemas, de encontrar caminhos diferentes, de poder tomar decisões, né?
e coloca isso numa máquina que é capaz de tomar decisão, que é capaz de inteligir, que é capaz de ter essa inteligência, que tem muita gente que fala assim, não, mas a máquina não tem inteligência. Cara, sinceramente, se a gente falar hoje que a máquina não tem inteligência, o que a gente está falando das pessoas, então? Porque assim, eu jogo coisas ali, eu joguei hoje de manhã, eu joguei uma piada, que era uma bandeira, com as cores de um hambúrguer. Sabe, tipo assim, a cor do pão, a cor do alface e tal. E é o que? Tipo assim, o pessoal jogou essa bandeira num grupo lá nos Estados Unidos, que seria a bandeira do orgulho dos gordos. E a galera pegou aquela bandeira e começou a usar ela. E, cara, tipo assim, todo mundo dando risada, porque, cara, a tua bandeira é um hambúrguer, tu não percebeu isso? Eu joguei pra IA e perguntei, o que é engraçado nessa bandeira? Porque ela foi levantada por algumas pessoas de um grupo específico, eu não falei que grupo era. Ela falou, o que é engraçado dessa bandeira é que se as pessoas que estavam levantando essa bandeira eram pessoas acima do peso, elas estavam levantando a bandeira do hambúrguer. Tipo, Olha eu só. não falei qual era o grupo. Cara, a IA entendeu, cara. Sim. Olhando uma Isso imagem. é uma lógica. Olha que louco isso. É uma lógica, porque ela agiu com lógica para entender e compreender o que está acontecendo. A gente, todo ser humano contém também essa lógica, mas os seus vieses não deixam ele interpretar aquilo, entendeu? Exato. Ou não deixa, ou ele realmente interpreta, quem tem muito mais facilidade, né? Ou você já rompeu essa coisa dos vieses ali, tem muita facilidade, só de bater o olho já entende, né? Sim. E a E a IA AI, fez isso. praticamente em Ela tempo pode fazer sem real. viés. Ela pode fazer, e não só isso, ela consegue captar nuances. Isso. Que são nuances que a gente imaginava que só nós humanos éramos capazes de conseguir. E é por isso que a gente entra nesse outro ponto que eu acredito que nós somos bons futuristas, que é, acima de entender de tecnologia, nós entendemos de seres humanos. Uhum. Tu é um cara que estudou muito sobre o ser humano em si também. Eu sei disso, porque eu li uma boa parte do livro que tu me deu, eu te acompanho e já troquei muita ideia contigo. A gente nunca trocou ideia exatamente sobre isso, mas eu Uhum. sei que tu estudou bastante sobre o humano em si. E eu vejo isso tu colocando muito, até porque tu levanta essa bandeira, né? Sobre a gente Sim. humanizar a IA, sobre a gente fazer com que as pessoas tenham esse acesso a uma IA que é tridimensionalizada, ou seja, uma IA que não é só um 2D, onde eu só escrevo um textinho, não, uma IA que eu consigo interagir através de um humano digital, do meta-humano, através de uma interação com uma tela que mostra ali uma pessoa falando comigo, um holograma e de várias coisas, né, que são possíveis da gente fazer. E de onde é que veio isso? Porque, tipo assim, tu começou sendo um cara que tava lá, né, soldando placa, depois foi pra música, depois... Onde é que começou essa tua busca por o ser humano? Começou desde lá ou começou mais tarde depois? Cara, na verdade, isso sempre teve enraizado, sabe, dentro de mim, assim, essa coisa da humanidade, né, meu lado, eu sou ao mesmo tempo de exatas, mas também tem esse lado humano muito, muito gritante dentro de mim. É, sempre fui uma pessoa muito intuitiva, sabe, preocupado também na evolução espiritual. Então, sempre toda a minha vida eu estudei, né, eu acho que meu primeiro livro foi Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, cara. E eu Aham. li aquele livro e falei, mas como assim, cara? A gente tem tudo isso, esse poder, sabe? Aquelas coisas que vem de pai, que vem de mãe, os vieses, né? As Uhum. crenças e religião falam, cara, mas porra, como assim? Eu tenho poder, né? E sem limites. E aí, poxa, e a igreja? Onde fica a igreja em tudo isso, sabe? E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, cara. Programação neurolinguística, master em programação neurolinguística, neurosemântica, neurociência, e onde realmente a minha última formação foi agora no último ano, eu fiz uma formação de Lego Serious Play, onde a gente usa Lego, literalmente Lego, para construir histórias e resolver problemas reais no dia a dia das pessoas. Problemas pessoais, problemas profissionais. Então, sempre focado no ser humano. E aí, cara, como sempre esteve enraizado lá, e aí, quando você traz essa linha do conhecimento, da evolução do ser humano, a tecnologia, ela não é o fim, ela é o meio para a própria evolução do ser humano. Eu tenho isso Uhum. muito nítido para mim, sabe? Vou dar um exemplo. Pô, esse tempo atrás a gente estava no e-commerce Brasil, eu estava voltando de táxi eu percebi que o taxista era japonês e começou a puxar papo comigo, né? O que o senhor faz? Eu falei, eu trabalho com inteligência artificial. Aí ele falou assim, você sabe que
lá no Japão é um dos países que mais vai adotar AI. Falei, por quê? Porque lá eles cultuam as pessoas que já se foram. Aí minha Uhum. cabeça fez assim, ó. Falei, agora sim, faz sentido. Por que que lá no Japão as empresas de inteligência artificial estão fazendo clones de fotos, dando vida para as fotos, da Uhum. vozinha que se foi, do cachorro, né? Daquelas histórias bonitas que ficaram nas lembranças, né? Mas que agora pode ganhar movimento, pode ganhar cor, pode ganhar vida, pode trazer o presente com o passado, com o futuro. Literalmente para quê? Para que essas pessoas se sintam confortáveis em lembrar daquele momento especial com a vozinha. E tá tudo bem, cara. Muita gente fala assim, poxa, isso é totalmente Black Mirror, né? Mas aí a gente começa a entrar numa linha e falar assim, cara, mas o que que é realmente real, né? O que que é o seu ser humano, né? Então a inteligência artificial, cara, ela é praticamente ela é uma extensão nossa. Se as pessoas compreenderem que a AI é uma extensão da nossa própria evolução humana, cara, todo mundo vai ser potencializado por essa extensão. Assim como o smartphone é a nossa extensão. Antigamente a gente decorava os números para poder ligar para a mãe, para o pai, para o amigo, abria um mapa para poder encontrar é, para poder encontrar ali uma localização, para poder entregar algum produto ou serviço. Hoje a gente tem 100% isso no smartphone e foi totalmente transparente. A gente não viu quando isso chegou, simplesmente chegou e agora a gente tem isso. A inteligência artificial é a mesma coisa, é uma extensão evolutiva do ser humano. Por isso que eu venho trazendo cada vez mais o ser humano no centro. Inclusive, Alan, existe um movimento chamado AI for Good, criado pelas Big Techs, Amazon, Microsoft, essas grandes empresas estão trazendo a inteligência artificial com o ser humano no centro. Como a gente realmente aplica a inteligência artificial para resolver problemas reais no mundo? Desastres naturais, nas comunidades, na periferia, na educação, que é o nosso foco aqui na Flip Reset. Então, o ser humano, estando no centro de tudo aquilo que a gente faz, cara, tudo vai ser potencializado. Então, essa área de humanas, ela tem que estar sempre no centro de tudo aquilo que a gente vai entregar com tecnologia exponencial, com tecnologia de ponta, né? Sem dúvida. Eu vejo que assim o fator que faz com que a gente possa prever coisas com mais exatidão é que se a gente olhar para aquilo que tem o menor grau de mudança. A tecnologia muda constantemente. Ainda mais se a gente conseguir disruptar ela na parte de hardware, por exemplo, com grafeno, como eu falei no comecinho aqui, né, e com outras coisas. Agora, o ser humano é muito mais difícil de mudar. Não tem aquele Isso. ditado, né, que pau que nasce torto, morre torto. Por quê? Porque o ser humano é Uhum. difícil de mudar. Quantas pessoas a gente conhece, né, que a gente já deu conselhos, a gente já tentou ajudar elas não mudam. O ser humano é muito, muito difícil de mudar. Principalmente no que diz respeito ao comportamento do ser humano em si, não estou dizendo de uma pessoa, o comportamento da humanidade. O movimento de massas, o nós contra eles, os viéses negativos, que tem tantos livros já que falam sobre eles, né? Uhum. Então, quando a gente olha Sim. para o humano, de uma forma até mais cientificizada, vamos dizer assim, né? Uma aristotélica, uma forma onde eu vou olhar para o ser humano com base nos seus átomos, na sua história, com base nas suas sinapses. Eu nem tô levando para uma coisa mais Platão, mais para o mundo das ideias, mais para a quarta dimensão, mais para o mundo espiritual, que daí a gente entra em outro âmbito ainda maior. Se a gente Uhum. olhar só para o âmbito físico da coisa, nem metafísico, só físico, a gente vai já entender que existem certos padrões aqui que vão fazer com que as pessoas tenham certos comportamentos. Se a gente vai para o metafísico, a gente vai entender um pouquinho dessa matrix que a gente vive, a gente entende um pouquinho mais da matrix como que a gente está aqui, a gente começa a entender elementos dessa matrix que fazem com que a gente consiga também começar a assimilar mais o funcionamento da matrix e como é que ela funciona, o mecanismo por trás dela, para que a gente possa ter uma previsão melhor de como as coisas tendem a acontecer. Mas nem precisa ir para a Matrix. Se a gente olhar só para Uhum. o ser humano, né, a gente já consegue ter uma boa percepção de coisas. Por exemplo, quando a gente olha para que as pessoas vão ter, a gente vai ter nessa evolução. Vamos agora ligar o nosso modo futurístico aqui. Como é que tu vê, né, esses meta-humanos que tu tá sendo o culpado, digamos assim, dessa difusão dos meta-humanos aqui no Brasil, pelo menos? E cara, olha o impacto que isso pode ter. Eu tava conversando com a minha esposa sobre isso no carro no final de semana. Né? A gente tem aqui, a gente faz
por exemplo, massagem, a nossa massagista veio aqui em casa e tal, e a gente, é um custo, né? E eu tava falando pra ela assim, né? Que, cara, imagina aquele robô da Tesla, se ele tem uma capacidade ali de simplesmente, não é sentir, mas simplesmente notar, por exemplo, onde tem algum músculo que está contraturado para poder tirar, ele já vai conseguir fazer boa parte das massagens, que é isso que precisa. Ela falou, nossa, é verdade, né? Tipo assim, você pode ter um massagista de todos os dias na tua casa. Daí você vai querer fazer de manhã e de tarde, esse massagista ainda vai fazer teu almoço, esse massagista, esse robô com uma LLM, ele pode conversar contigo e ser que nem a esposa me fala assim, ó, eu queria que tu fosse, às vezes, tão carinhoso quanto o meu ChatGPT tá comigo, porque ela falou assim, tava super carinhoso comigo, porque ele foi entendendo como ela conversa, interage, e eu fui ver algumas memórias ali que ela pediu para entender o que estava acontecendo, e ele gravou ali, a Indy gosta quando as conversas são preocupadas mais com o filho dela. A Indy tem uma grande preocupação com o filho, então sempre pergunte sobre o filho dela. Tem umas coisas, memórias ficaram assim, salvas lá. E ela conversa todo dia com a Iá. E ela falou, nossa, imagina isso no robô, né? Daqui a pouco vai ter todo mundo se apaixonando por esses robôs. E eu falei para ela, imagina que talvez, né, a gente tenha até esse trisal, entre aspas, vire uma coisa comum, que é o quê? Tu tem um relacionamento, dentro da tua casa tu tem um robô, e cara, esse robô é tão carinhoso, tipo assim, contigo, homem, contigo com a tua esposa, que, tipo assim, como é uma máquina, tu nem se preocupa dela estar se relacionando com ele no sentido de, tipo assim, de trocar uma ideia, de poder pegar conselhos. E eu falei pra ela, e a gente também tá chegando no momento que esses robôs vão ter uma capacidade também, que a gente vai, existe aquela pele sintética, por exemplo, que simula a pele humana, Aham. e tu falou do Japão, né? No Japão tem pessoas que casam com essas bonecas, né? E levam essas Uhum. bonecas para no restaurante, cara. Tipo assim, eles vão no cinema com a boneca. Agora tu imagina se essas pessoas não vão querer namorar mesmo com um robô que tem uma pele sintética, tipo assim, que tem calor, consegue emitir calor ali, parece que tu pega na mão, tu sente o calor da mão, que vai ter um órgão genital, tu vai poder transar com o robô. Então, tipo assim, e aí, sabe, qual que é o limite, né? Eu perguntei pra ela, e aí, qual que é o limite? Tipo assim, se esse robô pudesse fazer uma massagem tântrica na gente, tu ia deixar? Olha, beleza, tá, podia ser. Mas se esse robô pudesse ter, tipo assim, ter pele sintética lá e ter, tipo assim, for uma robô que vai ter silicone, vai ter uma genital lá, se eu me relacionasse com esse robô, fizesse sexo com o robô, daí não. Então, tipo assim, qual que é o limite agora? Que a gente vai entrar É. nesse quesito, né? E o quanto isso pode impactar as pessoas, porque já tem um monte de chinesa, saiu uma matéria, falando que tem um monte de chinesas que já estão namorando com GPTs. Eu não tô falando que elas namoram com Aham. uma Sim. IA que tá no WeChat lá e tal. Não, elas abrem o ChatGPT e namoram com um avatar criado no ChatGPT. Qual que é a tua visão aí sobre o meta-humanos? Eu quis abrir aqui com algumas coisas para tipo, te dar alguns insights, né? Tipo, te falar, te mostrar para onde eu queria, né? Direcionar isso para Ok. essa visão humana sobre o que vai acontecer pra gente falar um pouquinho agora sobre esse futuro, dois caras que pensam bastante nesse futuro, né? E assim, tu tá bem aberto pra gente falar sobre o que tu quiser, não precisa ser sobre isso que eu falei sobre relacionamentos, pode ser sobre como tu vê as empresas se relacionando, como tu vê tudo isso, sabe? Como é que tu vê o futuro? Via Cadu. Cara, o que a gente está falando aqui agora não tem nada de novo, né? Muita gente acha que AI, ChatGPT, esses modelos, enfim, nasceram agora, nos últimos 2 anos, né? Na verdade, inteligência artificial, a gente sabe que é um campo de estudo que acontece desde 1942. Visão computacional tem desde 1950. Então, essa coisa de dar visão para a máquina, do toque, né, esse brand sense em si, ou seja, que envolve todos os sensores humanos, o áudio, o vídeo, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ouve, isso é um campo de estudo que Gosto. acontece. Oi? Gosto. Eu tava Isso. eu tava lendo o paladar, tipo assim, uma IA que consegue identificar com precisão, tipo assim, onde é que a uva veio, de onde é que veio a uva do vinho. Ah, Tipo, o ser humano, sim. ele mente, a maioria mente, que já veio do não sei o que lá. Cara, tu não sabe onde que ele tomou um vinho, eu não sei, por exemplo, é certo que eu não sou sommelier, não sou nada do tipo, mas assim, cara, eu não tenho uma capacidade de identificar, tipo assim, nossa, essa nozes aqui, ela foi colhida das montanhas do Alpe, que tem não sei o que lá, porque eu tô sentindo um aroma da grama que só é só plantada lá. Não, eu não consigo fazer. A IA Uhum. consegue fazer nesse nível de É, profundidade. isso. Mas por que a gente está falando de AI hoje, nesse nível de profundidade? Nessa coisa do que ela literalmente está enxergando o mundo em sua volta e cada vez mais a gente vai ver empresas criando modelos de computação, de visão computacional
de tridimensionalização que compreende o mundo em sua volta, como a empresa, por exemplo, a World Labs da Fei Fei Li, que recebeu agora um aporte gigantesco, é um novo unicórnio aí da área de AI, onde ela está processando um novo modelo de inteligência artificial que consegue enxergar o mundo em si, cara, a distância entre as coisas. Para quê? Que uma vez que esse modelo está treinado, cara, ela consegue passar para dentro de um robô. Esse robô consegue fazer Uhum. qualquer coisa que o ser humano conseguiria fazer. Então, isso a gente só fala hoje disso, e só é tangível tudo isso que a gente está falando, porque tudo isso começa muito tempo atrás. Né? São décadas de estudo, que agora está potencializado por causa das computações, da velocidade que a gente tem os processamentos, das GPUs, da NVIDIA, né? Que a gente cada vez mais. E agora a gente precisa de energia, né? A gente vê o Google investindo cada vez mais em reatores nucleares, a gente vê outras empresas também. Mas a corrida realmente é para quem realmente chega primeiro nessa coisa da AGI. Mas esse movimento de fazer com que a inteligência artificial veja, compreenda o mundo em sua volta, fala, interprete, entendeu? Praticamente multilingüe, porque isso já é possível fazer hoje com o ChatGPT real time, né? Uhum. Tá cada vez mais tangível, mais próximo. Então, todos aqueles filmes que a gente assistiu lá atrás, nada mais foi do que um presságio para aquilo que está para existir num futuro não tão distante. Aí quando Morpheus fala em Matrix, né? O que é real? E real é aquilo que o teu cérebro consegue entender através de correntes elétricas, né? Uhum. Então, aquilo que você sente, aquilo que você ouve, aquilo que você toca, aquilo que você sente de um gosto, praticamente de um alimento, nada mais é do que correntes elétricas do que dados. A AI é o quê? É dados. Ela está vendo e compreendendo o mundo em sua volta. Então, esse futuro que eu não vou tardar, não vou falar de 2050, 2030, na velocidade que as coisas estão acontecendo de forma exponencial e sendo treinado esses modelos, esses próximos passos, a inteligência artificial caminha para ser ali pau a pau com o ser humano. Você entendeu? Tão mais inteligente do que um ser humano até 2028, 29, como fala o Elon Musk, mas 2030 talvez até muito mais inteligente do que todos os seres humanos junto. Então, acho que até 2030 a gente tem muita coisa para acontecer e de forma realmente exponencial. E aí, depois de 2030, a gente vai realmente começar a questionar, fazendo esse exercício de futuro, a gente vai realmente começar a questionar o que é consciência? E qual é esse plano das ideias? Se todo o passado, presente e futuro está escrito, o que é inteligência artificial dentro desse plano das ideias, né? Algumas pessoas chamam isso de registros acásticos, né? Onde tudo está escrito. A Bíblia chama isso de livro da vida, onde tudo está Uhum. escrito, né? Então, poxa, se aquilo que é criado pelo ser humano, se toda essa fonte de informação que a gente sintoniza, traz essa fonte desse plano das ideias, traz para cá e adiciona com a AI, então logo nós somos canal justamente para implementar esse novo momento da tecnologia, onde vai ajudar muito mais pessoas. Às vezes eu ministro palestra, Alan, e as pessoas perguntam, cara, mas a inteligência artificial vai deixar as pessoas mais burras? Eu falo muito pelo contrário. Agora a gente está vivendo um novo momento em que a gente vai ter que ser mais inteligente e não mais burras. Burra, para quem não vai usar, é AI. Né? Agora, quem usa inteligência artificial AI no dia a dia, ela vai ter que aprender literalmente a ser muito mais inteligente, cara, porque agora a gente vai ter que aprender não só a fazer perguntas, mas também ter criatividade para desenvolver sistemas complexos que essas ferramentas podem proporcionar para a gente, Uhum. né? E aí vem a AI for Good, né? O ser humano no centro, né? Aquilo que a gente está fazendo com inteligência artificial causa um impacto na vida das pessoas em quais áreas? Então, esse exercício é muito importante da cadeira do futuro, mas a gente compreender como hoje a gente pode usar o que a gente tem para que a gente possa realmente expandir não só a consciência, mas ajudar as pessoas financeiramente, né, intelectualmente, com essas ferramentas que a gente tem nas nossas mãos hoje. E o que tu vê que vai acontecer com negócios nesse processo, né? A gente já vê muitas mudanças. A gente vê, por Muitas. exemplo, a Nubank, vou dar um exemplo do Nubank, né? Que pegou uma necessidade lá, que é tipo assim, cara, eu odeio ir no banco, né? Eu não sei quem, eu acho que ninguém gosta de ir no banco. A gente pega a Netflix, né? Que pegou o fato de tu ter que ir numa locadora, ter que ir local, comprar um filme, transformar isso via stream.
Uber, que transformou algo que é táxi, né? Uma coisa que poucas pessoas faziam, todo mundo. Muitas pessoas eu conheço que pegaram, sei lá, 1 ou 2 táxis na vida, ou nem pegaram táxi, mas as mesmas pessoas pegaram já várias vezes o Uber. E quantos negócios, né, o Uber não acabou, gerou também, né, é aí que tá, as pessoas não notam isso. Quantos É, trabalho o Uber gerou? Gerou muito trabalho, muito né, trabalho. claro que, tipo assim, fez com que várias empresas, como taxistas, como empresas de transporte, talvez quebrassem, ou talvez tivessem dificuldade, mas ao mesmo tempo gerou muito trabalho também. A gente está num momento agora que a tecnologia ela avança mais rápido, ela acaba não precisando cada vez de menos humanos operando, porque o Uber precisa de um motorista que é humano. O Uhum. Uber mesmo tá começando a comprar e vai ser dono provavelmente da maior frota de carros do mundo, porque eles estão comprando, porque até então é aquele papo, né? Tipo assim, vamos dar o exemplo do Uber. A Airbnb é a maior empresa de meios, né, de hospedagem e tal do mundo, mas não tem hotel. O Uber é o maior meio de transportes, mas não tem carros. Está mudando. Por quê? Por exemplo, o Uber eles estão investindo pesado em carros autônomos porque eles querem botar as frotas de carros autônomos. Uh, Tu vai pegar a Amazon. A Amazon, eles facilitaram de forma disruptiva a logística, né? Tu compra as coisas neles, assim como no Brasil, que o Mercado Livre foi muito bom nisso, né? Entrega muito rápido as coisas. Mas o que aconteceu? Muitas lojas, a Amazon literalmente quebrou porque eram lojas que dependiam, por exemplo, das compras regionais. Eram e-commerces também, muitos e-commerce foram comprados pela Amazon porque eles não tinham como competir. Né? A Amazon ia lá, baixava o preço para poder pegar mais clientes, criava planos, pacotes, etc. E tu ficava na Amazon comprando lá dentro. Como é que tu vê essa questão para negócios, né? Uma vez que a gente percebe que grandes empresas começam a ter quase que não é bem uma oligarquia, não vou dizer que é uma oligarquia ou que é mas é uma centralização de negócios. Né? Tu vê o Google já foi várias vezes lá nos Estados Unidos chamado para depor, chamado com processos de que eles estavam fazendo um processo, esqueci agora o nome, quando tu é dono do mercado inteiro. Qual é o nome disso mesmo? Uhum. Esqueci É, agora o nome disso, uhum. quando tu domina o mercado inteiro, tem vários Uhum. pontos de gasolina, esqueci o nome dessa palavra. Mas assim, um monopólio. Então, quando tem um monopólio, Monopólio, né, isso. então é algo que assim, tu manda e desmanda, né? Então, como é que tu vê? Tu acredita que a gente tem o risco de sofrer isso, né, de ter monopólios? Como é que tu vê o empresário hoje que não está desatualizando? O que tu percebe assim, do mercado como um todo, assim, sabe? Lá para 2000, vamos falar de 2030. 2030 é daqui a 6 anos, cara, vai acontecer muita coisa. Então, o que tu vê para esses próximos 6 anos aí que vai acontecer? Fazendo esse exercício, cara, baseado também nos papers, eu estudo bastante, cara. Eu gasto pelo menos 3 horas por dia só estudando. É, eu vejo que sim, eu acho que vai ficar boa parte daquilo que a gente está fazendo hoje nas mãos de poucas empresas. Tá? Eu já vejo acontecendo, só para você ter ideia, onde eu moro aqui, a gente é conhecida como a capital nacional do agronegócio. Então, as Uhum, maiores plantações de soja, de milho, algodão, é aqui na região. Então, vamos imaginar o seguinte, aqui tem mais ou menos em torno de 500 famílias que chegaram aqui em década de 70, 80, desbravaram esse lugar todo aqui para empreender no mercado do agronegócio, plantando soja, milho, algodão, feijão. Mas agora eu vejo um movimento onde boa parte desses pioneiros, né, os filhos não querem mais assumir os negócios dos pais. uhum, Aí o que acontece? A gente já vê o movimento das empresas da China, já aqui na região, Cófigo, onde os caras já conseguem comprar, ditar preço, entendeu? E os caras já conseguem ter uma participação, comprar uma área, principalmente desse pessoal que agora não quer mais trabalhar no trabalho braçal ali, sabe? Plantando, colhendo. Eles vão arrendar essas terras para essas grandes empresas. Então, vou imaginar que essas 500 famílias, tá? Eu estou falando, fazendo realmente um exercício, fique na mão praticamente de 3, 4, 5 grandes empresas a nível mundial, onde eles vão gerir, vão administrar todas essas terras para produzir cada vez mais alimentos para o mundo todo. uhum, Então, quando eu olho para. Claro que eu estou trazendo um exemplo mais próximo aqui, mas é a mesma coisa com a tecnologia. A gente vê quais são as big techs que a gente tem hoje. Praticamente 3, 4, cara. Então, eu uhum, vejo que cada vez mais a gente vai conversar com inteligência artificial. Por isso que eu
aplico bootcamp de tridimensionalização, falo da importância de trazer, de integrar com o áudio, com o vídeo, de permitir com que a inteligência artificial aplique visão computacional para compreender o que está acontecendo dentro da empresa, dentro de uma residência, enfim, porque eu vejo isso acontecendo vai acontecer com muita frequência, já está acontecendo cada vez mais esses modelos da OpenAI, da Cloud, já está vendo o mundo em sua volta, né? Através de visão computacional. Recentemente, agora a gente vê a Cloud que consegue executar qualquer coisa no teu computador, simplesmente você conversando com ela. Então, essas grandes empresas estão dando praticamente vida áudio, vídeo, né? Ou seja, levando esses sensores nossos que a gente tem, a qual a gente realmente evolui para dentro da inteligência artificial. Então, cara, quando chegar nesse momento realmente evolutivo desses modelos, que ela compreende o mundo em sua volta, integrada com a AGI, para quem chegar primeiro, essa vai ser a empresa que realmente vai deter boa parte do mercado. Assim como o Google, até então, com as pesquisas, né, com o YouTube, Microsoft com sistemas operacionais, né, dentre outras ferramentas ali. Então, a gente simplesmente vai conversar com inteligência artificial e ela vai desenvolver esses sistemas para a gente. Semana passada, até compartilhei lá no grupo dos 208 lendários um repositório do GitHub, um projeto chamado Co-Founder, que você simplesmente chega... Vou dar um exemplo bem básico. Você chega de manhã cedo numa empresa, sei lá, numa padaria. Essa padaria não tem software de automação, de cadastro de cliente, cadastro de produtos, nada. Você começa a ouvir esse cliente. O que você precisa? Quais são as suas dores? E você começa a escrever. Ou você habilita o microfone. Aí você fala assim, crie para mim um cadastro de clientes, crie para mim um relatório de clientes, crie para mim um cadastro de produtos, um relatório de produtos, crie para mim uma amarração de nota fiscal com cadastro de produtos. E aí você vai conversando com essa inteligência artificial, ela vai descrever todo esse sistema e você vai mandar executar. Então, de manhã cedo você conversa com o teu cliente, meio-dia você manda executar, no final da tarde você tem um ERP pronto. E só quem já criou isso aí sabe a dor de cabeça que dá a criar. Às vezes é meses e meses para criar alguma coisa dessa. Isso já pode ser feito hoje. O projeto está em alfa, esse projeto está em alfa, mas já está permitindo criar projetos menores, tudo, e eles falam que nos próximos meses vai lançar essa versão mais parruda. Então, olha, esse projeto está no GitHub, mas eu vejo empresas como a OpenAI fazendo isso, entendeu? Qual que é a tua visão para os programadores? Tu é um cara que trabalha, já é um dos primeiros programadores aí, né, tipo assim, que ensinava e tudo mais, tu tem propriedade para falar. O que tu vê, assim, desse futuro? É um caminho sem volta. O programador vai ser... eu sempre programei com par programming. Na minha equipe a gente tinha muito isso, né? Ou seja, literalmente, eu sento atrás do computador, vou programando, e tem um outro programador aqui do meu lado que vai me ajudando a programar também. Ó, coloca tal método, né? Faz tal coisa, busca na documentação. Aí eu programo um pouco, depois de 1 ou 2 horas, se eu estou meio cansado, ele senta aqui no meu lugar, eu faço outro papel de auxiliar e a gente vai trocando. A gente fez muito isso. Agora, com inteligência artificial, ela é meu par programming. Então, enquanto eu estou programando, ela está me ajudando. Ou ela vai lá e programa para mim a partir de um prompt, por exemplo. Tem um cursor, né? Tem o Confolder aí, tem também a ferramenta chamada da Microsoft, Copilot, o Bolt.new. Conhece o Bolt.new? Não, esse ainda não. O Bolt.new é a mesma coisa, cara. Você descreve o teu software, ele vai criar para você tudo aquilo que é front-end do software. Nossa. E não é um front-end simples como o Google, não. Tá aberto aqui na minha outra tela, tá aberto, que eu vou olhar depois, é o Framer, que é de, tipo, entre aspas, um Wix, um Webflow, só que eles botaram muita coisa de IA para desenvolver layouts inteiros do site. Tu manda tua identidade visual, tu manda o que tu quer, tipo assim, o site fica bom na hora. Hoje, por exemplo, eu invisto mais de 20 mil reais só na minha equipe de web designs aqui na empresa. A gente faz muita página. Daí tu imagina que, tipo assim, se isso aqui funcionar, cara, não é que eu vou demitir essa galera. Essa galera vai poder potencializar, ser mais veloz ainda, por exemplo. Exatamente. Elas vão ser potencializadas. A gente pode pegar mais projetos, por exemplo. A gente pode criar mais startups, a gente pode fazer mais lançamentos, a gente pode fazer muita coisa, entendeu? Entregar mais rápido, né? Mas é claro, se eu tenho uma pessoa aqui no meu time, como já aconteceu, tá? Já aconteceu pessoas no meu time que ficam
acho que talvez com um certo receio, que ficam com um certo medo de fazer com que a IA faça o trabalho delas, que elas começam a ver que é melhor que o delas, e elas começam a meio que sabotar, sabe, às vezes as coisas. Elas começam a ver, parar de usar, ou começam a não usar tanto, e começam daí. Só que eu noto, assim, a pessoa está produzindo. Eu vou lá, eu sento, eu produzi um dia, porque a pessoa demora uma semana, e a pessoa que é especialista naquela área é porque ela não está usando IA. Então, se ela não está usando IA no meu negócio, ela está impedindo de eu colocar uma pessoa no lugar dela que vai usar e que vai ter 10 vezes Mas resultado, claro. resultado, né? Mais entregas. Então, assim, na minha empresa, por exemplo, se a pessoa não entrar e não começar a usar IA, beleza, tem um tempo que ela tem que estudar, que ela tem que aprender e tá tudo certo. Normalmente, por isso que eu contrato alunos. Eu sei que tu também tá contratando vários alunos aí do Bootcamp também. Então, por que a gente faz isso, gente? Por que a gente contrata alunos nossos? Porque, cara, a pessoa já passou por todo o nosso conhecimento, ela já tá usando IA, ela vive, ela respira isso. E aqui a gente precisa de pessoas assim, né? Eu sou sócio do Cadu aqui, e a gente tem essa empresa onde um dos braços é a educação, onde a gente está ensinando as pessoas a criar, viver esse futuro, trazer esse futuro presente para as empresas. E por que a gente decide contratar pessoas que estudam com a gente, né? Porque essas pessoas já vêm prontas, né? Elas já entenderam quanto isso vai mudar, elas pagaram para ser educadas, ou seja, elas estão realmente dispostas a fazer parte desse futuro. Porque não adianta, eu sei que assim, isso aqui que a gente está falando, você pode, como a gente também, estudar papers, ir lá, né? Claro que em todo o background que a gente tem, você não vai conseguir voltar agora atrás e estudar 20 anos de programação que o Cadu tem em tecnologia, ou estudar os meus 10 anos de marketing e os meus 5, 6 anos aí de desenvolvimento de software também. Mas, sim, tem muito conteúdo de qualidade aqui na internet. Só que o que eu percebo? A galera que vai lá, e não precisa ser algum treinamento nosso, pode ser outro treinamento, mas quando tu bota um comprometimento financeiro também, ou seja, quando tu se compromete financeiramente com alguma coisa, tu vai ter um ímpeto maior. Se essa empresa de educação que tu está se comprometendo financeiramente, eles pegam esse recurso para poder direcionar para a qualidade de entrega, como a gente faz aqui, a gente tem um óculos aqui MetaQuest, no último Bootcamp a gente deu um óculos MetaQuest para a pessoa, para o aluno que criou um projeto que fosse mais disruptivo, que ajudasse mais pessoas, Isso. etc. Então, se preocupar em estar em ambientes como esse, né, como é o caso do Bootcamp aqui, que a gente está até com uma nova turma aberta, e a gente vai, talvez você está assistindo esse vídeo, a gente já tenha fechado ela, mas se preocupar em entrar em ambientes como esses que a gente cria aqui dentro, onde a gente realmente se preocupa com a qualidade. O NPS do Cadu foi 9.5, né, Cadu? 9.6. Sim, o NPS é o que? O score, né, a nota ali da qualidade que os alunos deram para o treinamento. Então, quando a gente se preocupa entrega, da entrega, então, assim, quando a gente se preocupa realmente com os nossos alunos, se preocupa com o nosso ecossistema, com a nossa comunidade, até porque, assim, para ser bem sincero aqui para quem está escutando, eu não sei qual que é o futuro. Então, qualquer pessoa que disser que sabe o que é o futuro, ela está te mentindo, porque, assim, as coisas mudam muito rápido. O próprio Ray Kurzweil, que ele teve uma taxa de acerto, ele previu um monte de coisa lá em 99, tá, gente? Ele escreveu um livro sobre isso. Tá lá, tá escrito, pode comprar o livro dele, e não tem como ele ter modificado esse livro, tu vai comprar o livro lá. Em 99, ele previu um monte de coisa, como smartwatch, como smartphone. Ele acertou mais de 80% das previsões dele. Esse cara, ele estava uns 6 meses tentando escrever o novo livro dele, que é The Singularity is Near. Ou seja, porque ele tem um livro que é The Singularity is Near, ou seja, a singularidade está próxima. Agora ele escreveu um livro, a singularidade está ainda mais próxima. E ele tinha que parar e reescrever a cada 1 mês, 2 meses, porque tudo mudava. Muito rápido. Não consigo mais prever o futuro. Eu sentei com o Guga Stocco, que é um dos melhores ou maiores futuristas do Brasil, no almoço. O Cadu estava comigo lá nesse almoço. E ele falou, cara, eu já não consigo mais prever muita coisa que vai acontecer, porque é exponencial. Então, assim, a gente falar que a gente sabe, consegue prever, claro, a gente vai fazer nossas apostas isso, aqui. O que é importante, Alan, é destacar a respeito do futurismo, do exercício em si, dessa cadeira que eu falo que todo mundo tem que ter uma atrás do computador aqui. Você tem uma cadeira que você realmente trabalha e outra cadeira realmente que você vai fazer esse exercício no futuro. E tu precisa sentar nessas duas posições. Não tem vou chamar o futurista para o meu negócio. Tudo bem, tu pode chamar aqui, talvez o Cadu, talvez eu. Mas são sinais. O que as pessoas, Alan, não sabem fazer leituras dos sinais. Os sinais estão aí. Todos os modelos implementando visão computacional, inteligência artificial multimodal. Investindo. Os sinais estão aí. Essa startup, por exemplo, da Fei Feli, que é a madrinha da inteligência artificial, investindo pesadamente em fazer com que a AI
enxergue o mundo em sua volta. Então, quando eu falo de 2030, eu só estou trazendo sinais de tudo aquilo que já está Sim, acontecendo no mercado hoje. Esses caras lá atrás, livros, sei lá, de 1930, 1920, onde eles falaram que, eu não lembro o nome da pessoa agora, depois eu vou recordar, onde ele, num livro, literalmente esse cara falava, ó, no futuro as pessoas vão conversar com aparelhos do tamanho de uma caixinha de fósforo. Olha isso, cara, quanto tempo na frente o cara já estava prevendo isso. Mas isso era baseado em quê? Em sinais, uhum. em estudos realmente daquilo que poderia ou não acontecer. O iPad, por exemplo, o iPad foi lançado quando eu comprei o primeiro iPad lá, mas 10, 15 anos atrás, a Apple já tinha isso em Já laboratório, tinha. só não era democrático, era grande, não era, era muito Como caro, esse aqui, entendeu? né? Por exemplo, a Apple já tem essa tecnologia há muito tempo, né? Que esse aqui é o Muito Vision tempo. Pro. Ele já virou Uhum. peça de museu. Eu comprei pra isso. Eu comprei pra ser uma peça de museu E já aqui pra saiu, mim. e já saiu, e já saiu Já saiu de de linha. linha. Então as Então, coisas assim, acontecem imagina, a muito Apple rápido. também, né? Tipo assim, e não que eles não. Ah, quer dizer que eles vão parar com VR, vão parar com a realidade aumentada? Não, pessoal, pelo contrário. Mas isso aqui foi uma primeiro movimento. E assim, você vai ter que arriscar, você vai ter que buscar inovar na sua empresa, tem que entender que nem sempre vai funcionar. Só que uma coisa é certa: quem parar de inovar vai morrer. Quem estiver inovando vai cometer erros. É normal. A Apple aqui com esse óculos eu vejo que foi, entre aspas, um erro, porque eles validaram várias coisas também, várias coisas da tecnologia. Eles fizeram Sim. com que a Meta, que é esse outro óculos que está aqui um pouquinho mais à frente, tivesse também que correr Chegasse atrás, na hora. chegasse a hora no Orion também. Então, assim, Uhum. uma coisa é certa, as coisas não vão estacionar. As coisas só vão continuar aumentando, mesmo para quem vê, mas vai ter a guerra lá da China com Taiwan, com os Estados Unidos, e isso vai impedir, por exemplo, Taiwan de ter a fábrica de chip. A fábrica de chip no Texas está super avançada, tipo assim, já tá, os Estados Unidos vão conseguir começar a produzir boa parte dos seus chips. Mesmo assim, mesmo se desse isso, quando é que a gente teve as maiores inovações? Onde é que surgiu a internet? Na Segunda Guerra Mundial. Onde é que surgiu Alan Turing, com o teste de Turing, falando que a IA ia enganar os humanos? Na Segunda Guerra Uhum. Mundial. Então a guerra, ela exponencia ainda mais a tecnologia. Porque daí os governos, com uma questão de sobrevivência, vão ter que investir tudo. Por que essas empresas e os governos estão investindo tanto em IA? Porque eles sabem que é uma questão de sobrevivência. O país que dominar a AGI primeiro dominou o mundo. Sim. Então, a gente está falando aqui de dominação mundial. Então, assim, se você não parar, pelo menos, né, para poder prestar atenção nisso aqui, é uma questão de sobrevivência do seu negócio, da sua carreira e da qualidade de vida da sua família que está em jogo aqui. E aqui não é um sensacionalismo, tipo, até porque É. quem chegou aqui até o final desse episódio aqui já nos conhece, já gostou do nosso conteúdo, etc. Não precisaria E, aprender aqui e, no final. e por mais que as pessoas, de repente, quem está ouvindo a gente aqui agora, assistindo a gente aqui agora, não saiba fazer esse exercício, ou não tenha esse dom de fazer esse exercício, de olhar para o futuro e trazer esse futuro para agora, e de compreender os próximos passos, a gente está aqui justamente para isso. Por Exato. isso que a gente criou o Bootcamp de tridimensionalização, por isso que o Alan criou a formação lendária, porque a gente, como a gente tem facilidade, é a nossa expertise, né? Ou seja, é a nossa zona de. Nossa Nossa área de genialidade. genialidade, isso, Nossa nossa zona de genialidade, genialidade tá? de fazer isso, a gente desmistifica tudo isso, né? Praticamente faz um resumo de tudo isso e entrega para vocês. Esse é o nosso papel. E a Né? gente Então, tem que cara, estar, né? Essa questão de educação que surge em ti há tanto tempo em muito mim também, importante. é uma questão até mesmo espiritual. Mas não vou entrar nesse quesito aqui, mas é uma questão de servir a humanidade com o nosso dom, que é a nossa habilidade. Se você não acredita nem nessa parte, você quer ser mais cético ainda, né? Tipo assim. Por que eu gosto de falar disso? Porque eu já fui ateu, já fui um cara extremamente cético com tudo, então eu gosto de falar com essas pessoas, também impactar essas pessoas. Então, se tu quiser acreditar só na parte, que nem eu falei, aristotélica no comecinho ali, né? A parte material, tu pensa que, por algum motivo aleatório, nós aqui, por exemplo, somos pessoas que somos esses malucos aqui, esses gênios, digamos, esses caras que conseguem ter uma conexão, uma capacidade cognitiva extremamente alta. E a gente consegue vislumbrar coisas que pessoas normais não conseguem. Porque isso Yeah. acontece, literalmente é isso que está acontecendo, porque nós somos pessoas neurodivergentes, né, pessoas que têm uma capacidade cognitiva mais elevada. Cara, se a gente tem uma capacidade cognitiva mais elevada, não é tem que ser pra gente se gabar, eu sou melhor. Não é eu sou melhor, eu só sou diferente. E esse meu diferente tem que ser usado para servir as pessoas. Assim como uma Eu encaro pessoa como mais dom. forte. Eu chamo isso de dom. É um dom. Tipo assim, uma pessoa talvez mais forte numa tribo era o que protegia as outros ali. Por quê? Porque ele teve esse dom, né? De ser mais alto, ter mais músculos, de conseguir ter mais força. O nosso dom aqui, meu e do Cadu,
é essa nossa capacidade cognitiva de criação, de criar coisas novas, de inovar. Isso tem que servir à humanidade. No próprio missão da nossa empresa, né, da Academia Lendária, está escrito lá: nós estamos aqui para unir e potencializar lendários para que, através do uso da inteligência artificial, eles criem soluções que potencializem a humanidade. Ou seja, eu quero juntar pessoas que têm uma visão de legado, querem deixar algo bom, que criem soluções que vão ser lucrativas. A gente não quer criar nada, nós somos capitalistas e a gente acredita num capitalismo para o bem. Ou seja, como é que eu uso essa lei do mercado para poder criar soluções que as pessoas vão comprar, vão gostar e vão conseguir, vão ser mais eficientes, vão ter uma qualidade de vida maior. E melhorando a vida das pessoas, que é o que tu falou aqui, que as empresas estão se juntando, né? AI for good, ou seja, como é que a gente torna a vida das pessoas melhores. E eu acredito que a gente tem feito isso aqui, Cadu, muito bem, com os nossos projetos, né, os nossos projetos. Quem tiver mais interesse, né, de conhecer os projetos que a gente tem feito, eu vou deixar os links aqui no episódio do podcast para você clicar, conhecer esse bootcamp que a gente tem com o Cadu aqui de tridimensionalização, dessa criação de meta-humanos. Vou deixar também o Instagram aqui do Cadu para você seguir lá. E Cadu, que mensagem tu teria final aí para deixar para o pessoal? Eu acho que o que as pessoas precisam realmente perceber e dar valor é a importância de estudar. Literalmente, se colocar em movimento, porque quando você se coloca em movimento, você acaba se encontrando dentro desse processo chamado vida. Né? E não começar a encarar que tudo é um problema. Eu não entendo de lógica. Poxa, eu vou ter dificuldade de estudar inteligência artificial. Mas será que dar o primeiro passo e ir em direção a realmente querer estudar não é muito mais importante do que você ficar pensando somente na dificuldade, somente no problema, né? Então, eu acho que esse exercício da gente fazer esse desbloqueio, se permitir estudar essas tecnologias, a gente acaba se encontrando dentro desse processo chamado vida. Então, a tecnologia, ela é o meio, sim, para potencializar isso. Tanto que, aqui na Flip, a gente criou o nosso MTP e a gente fala isso assim, ó, que o nosso objetivo na Flip Reset é democratizar o conhecimento além das fronteiras terrestres. Porque você imagina o seguinte, a gente vai levar inteligência artificial, Llama 3, enfim, Tiny, cara, não importa o modelo, integrada com meta-humanos dentro de pequenas plaquinhas embarcadas, onde a gente praticamente vai levar um clone de um professor de MIT para as comunidades mais remotas do mundo inteiro, para a África, para uma comunidade que não tem acesso a nenhuma educação, para uma comunidade que não tem acesso à internet. Não precisa ter internet, é como tu falou, não precisa ter internet. Totalmente offline. Então isso é o quê? Isso é missão, isso é a missão de vida. Né? Então o que a gente está fazendo é potencializando, escalando através da inteligência artificial a democratização do ensino de uma forma global e até também né, fora do planeta Terra. A gente está pronto para isso. Top. Muito obrigado, Cadu. Valeu. Valeu, até mais. Valeu, abraço.